Como todo mundo, eu assisti o julgamento do STF, o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Acompanhei minuto a minuto, interessadíssimo na argumentação de cada ministro. E foi um grande aprendizado sobre a capacidade de sofismar de alguns e sobre a capacidade de outros de atribuir às palavras o sentido que quiseram. Por exemplo, em relação ao inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que quer dizer isso? Simples, absolutamente simples, que só pode prender depois que for considerado culpado e só será considerado culpado depois do trânsito em julgado, ou seja, quando não houver mais recursos. É o que está na Constituição. Agora, podemos entender de outra maneira? De que jeito? O ministro Luiz Roberto Barroso jogou bastante para a torcida, fez um discurso sobre a impunidade, que é verdadeira, mas para, ao menos, tentar explicar a sua posição contrariando o texto da Constituição, se socorreu de outro inciso do artigo 5º da Constituição, o inciso 61, 4 incisos depois, que diz que a prisão só poderá acontecer por determinação escrita de juiz. O ministro concluiu que a determinação escrita de juiz se sobrepõe ao trânsito em julgado. Por quê? Porque o Constituinte, no inciso 57, definiria o trânsito em julgado e no 61 prescindiria do trânsito em julgado. Não faz nenhum sentido. O sentido é óbvio. Depois do trânsito em julgado, a prisão acontecerá por ordem escrita de juiz. Mas uma coisa está ligada com a outra. De resto, isso foi definido no artigo 283 do Código Penal, do Código de Processo Penal de 2011. Tudo dirimido e considerado constitucional. Mas aí, o ministro Barroso, no arrobo retórico, decidiu que não é isso que significa. Ao menos ele teve um momento de profunda franqueza, com o tal conceito de mutação. Disse o seguinte: quando a Constituição não corresponde mais às expectativas da sociedade, o STF tem de mudá-la, reescrevê-la, atualizá-la. Mas aí entra todo o subjetivismo do mundo. Como é que o ministro Barroso sabe quando acontece o fato relevante que permite a mutação? Como é que ele sabe que a sociedade quer essa mudança? Porque só pode ser por maioria, uma democracia. Como é que ele sentiu? Porque ele ouviu no Jornal Nacional, porque ele leu no Jornal o Globo, porque ele leu na Folha de São Paulo? Como é que ele afere a opinião pública? É pela famosa opinião publicada? E a ministra Rosa Weber? A ministra Rosa Weber, ela fez um samba muito estranho. Ela pensa uma coisa, que a presunção da inocência está garantida na Constituição, mas não votou de acordo com essa posição, porque, no entender dela, o que estava em pauta era um caso concreto, e o caso concreto deveria ser julgado pela norma vigente, o entendimento vigente, que é o que permite a prisão em segunda instância. Mas, na verdade, é um paradoxo, uma contradição, porque ao não querer examinar a regra do jogo, ela confirmou a regra do jogo, na medida em que os outros, sim, discutiram a regra do jogo. Então quem fez o desempate foi ela, mantendo a regra do jogo que ela não queria discutir. Tudo para não se comprometer, porque ela só queria sair bem. A população, em certo sentido, pelo grito de parte da mídia queria uma coisa, ela correu a atender. E então ela ficou em cima do muro. Ao mesmo tempo ela defendeu as duas coisas: a manutenção da presunção de inocência, conforme a Constituição, e a prisão em segunda instância, que contraria a Constituição. Ela conseguiu essa proeza de defender as duas coisas. Depois tem outros ministros muito ruins de retórica e de argumentação. O ministro Luiz Fux conseguiu a proeza de espalhar fake news. Aquela história dos 194 países, só o Brasil teria a presunção de inocência, depois até o trânsito julgado. O que já foi desmentido, inclusive pelo jurista Leni Streck. Não é assim, não é verdade. Então, foi um show de interpretacionismo, subjetivismo, jogada para a torcida. Aí alguém pode dizer,
quem fala isso, e esse cara que está falando isso, só quer defender o Lula. Não. Eu cada vez mais sou positivista. Eu leio a Constituição e não me permito atribuir palavras que não estejam no texto. E não me permito deturpar o texto. Quando diz lá que alguém só será considerado culpado depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, isso é claro como água limpa. Claro como água limpa. Eu posso concordar, eu posso não gostar, eu posso propor que a Constituição seja mudada, que se escreva outra, mas é o que está escrito lá. Foi o que o Constituinte quis. E o STF não pode se sobrepor ao Constituinte. O ministro Barroso, a meu ver, está errado. Ele não pode se atribuir o papel de legislador por considerar que a Constituição se tornou obsoleta. Quando a Constituição estiver obsoleta, os nossos representantes eleitos terão de fazer outra. Aliás, teremos de eleger representantes para fazer outra. Então, ficou bem difícil de compreender, salvo pelo seguinte: o que é límpido e certo, o que estava em jogo era uma questão ideológica, concreta, prender ou não prender Lula. Com certeza, em outro caso concreto, ministros como Alexandre de Moraes mudarão de opinião, porque a opinião no momento era de conveniência. Triste espetáculo do Supremo Tribunal Federal.